Oi pessoal, eu sou a Nathalie do blog Lá em Casa é Assim. Hoje nós estamos com a Carmela da Unitar e do Clubinho dos Pititicos. Isso! Ela vai falar um pouquinho para nós sobre a pedagogia Waldorf. Então, não é fácil falar sobre a pedagogia Waldorf, é um compromisso e uma responsabilidade muito grandes. Vou pegar uma pontinha do iceberg. Mas posso dizer, pensando na minha formação, que ter feito a formação em pedagogia Waldorf foi importante para mim como mãe. E talvez eu possa me colocar aqui nesse lugar. Isso! E aí fica mais tranquilo. Fica mais leve. Primeiro, o viés da pedagogia Waldorf é reconhecer a partir do desenvolvimento da criança o modo como a gente vai olhar para a educação dela. E não o inverso. Se a gente for pensar num modelo convencional de educação, os conteúdos estão postos em primeira mão e aquilo vai ser gerado como conteúdo para a criança de uma forma intervencionista, da atuação do adulto para a criança. Do meu conhecimento, do meu parâmetro, eu vou atuar na criança. E o 0 a 7 anos é considerado o primeiro setênio. Então, olhar para a necessidade da criança, para a fase de desenvolvimento dela no primeiro setênio, implica também, então, a reconhecer como eu, como adulto da relação, vou me posicionar, vou fazer escolhas e vou gerar um ambiente saudável para o desenvolvimento da criança. Observando a criança como indivíduo, né? Como uma pessoa e não como um objeto que eu vou agindo para fazer dessa forma. Ou como mais um, né? Então, cada criança é uma criança, já começa aí o desafio. Eu vejo que os brinquedos Waldorf são bem diferentes dos brinquedos comerciais. Tem um movimento bem anti-lógica do consumo midiático industrial. Isso já é um ponto super favorável, né? Não incentivar o consumo, a mercantilização da infância e a infância em si só. Dar oportunidade para a criança. Bom, eu acho que é isso, não sei. Me conta um pouquinho. Porque daí a gente começa a tentar reconhecer dentro dessas escolhas o brinquedo em si, o contexto do ambiente de brincar, o papel desse adulto que está mediando a relação da criança com o mundo. E daí cada uma dessas questões vai nos fazendo assumir determinadas condutas e determinados cuidados. Então, uma das coisas que me chamou bastante atenção quando eu comecei a estudar era assim, que a gente nota, hoje aquela ideia de que a criança vai usar andador, por exemplo, ela está retrógrada. Mas a gente nota que existe um movimento da mãe, da família, em querer ajudar a criança a andar, por exemplo. Muito ou comum. Achar que algumas coisas são muito perigosas. Sim, nossa. Não pode subir na mesa. Não pode isso, não pode aquilo. E na pedagogia Waldorf, um dos aprendizados que eu tive foi isso. E ele passa não só por o meu modo, a minha postura física com relação a como eu vou atuar, mas o meu próprio pensamento. Então, o meu filho vai subir uma escada. Aí eu vou ficar pensando, vai cair. Vai cair. E então, essa tendência que a gente tem a ajudar, facilitar para a criança, ou delimitar demais aquilo que ela pode dentro do ambiente. É muito mais rico para a criança que eu tire do cenário aquilo que ela não pode mexer, do que eu fique tentando exigir de uma criança que não construiu ainda seu intelecto, a parte cognitiva, exigir que ela entenda que ali ela não pode mexer. Então imagina o esforço que se gera numa criança para que ela tenha que compreender, claro, ou isso vai tentar entrar numa rotina, Exato. Ou realmente a gente vai sacrificar e vai gerar uma demanda para a criança que nem necessitaria. Uma angústia gera na criança isso. Mas você sabe que até neurologicamente a parte inibitória da criança não está pronta. Não. A criança não consegue inibir a sua vontade de pegar determinado objeto. Às vezes vocês podem observar que ela até não olha para não querer pegar, porque ela sabe que quando ela pegar ela vai levar uma bronca, mas a criança não consegue evitar, porque ela não tem o controle inibitório dela formado. E normalmente esse controle inibitório vai estar formado assim, bem mais pra frente, quando já passou esse primeiro setênio, né?
E uma coisa que me chama a atenção, então, que tu falou até dessa vontade da criança, esse querer da criança, quando a criança não quer alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é se jogar no chão. Sim. Isso é indicativo para nós. É muito fácil a gente dizer, a criança é mimada, a criança faz birra. Tá, é um indicativo que ela não quer. Como eu, a figura adulta, sou capaz de olhar para aquele indicativo que é a criança não está fazendo uma coisa de acordo com a sua vontade e como é que eu lido com isso. Quando a gente não abre espaço para isso e a gente só atua sobre a criança, a gente está moldando ela. E a expressão da vontade da criança pequena é um dos maiores indicativos que a gente tem com relação a quem ela é, ao temperamento que ela tem, as necessidades dela, da fase do desenvolvimento dela. Então é necessário tomar um cuidado. A criança, ela não se distingue do ambiente. Por isso a importância da gente ter um ambiente realmente cuidadosamente planejado para a criança. Saudável e que a criança consiga atuar nesse ambiente. E não ser somente espectadora do que acontece em volta. E o que a gente vê hoje, que é um movimento até muito inverso. A criança nasce como se ela estivesse pronta. Então ela já vai para o shopping, ela vai para a rua, ela vai viver a vida. Participa de eventos inapropriados para criança. Barulhentos, com estímulo visual. Então esse tipo de cuidado cabe ao adulto. É o adulto que vai selecionar. A gente às vezes escuta assim, meu filho só para de chorar se assistir o vídeo do personagem tal. É super comum. Mas quem apresentou esse vídeo para a criança? Quem gerou essa demanda, essa necessidade da criança ver essa TV? E quem não deu a oportunidade da criança desenvolver seu próprio recurso para se acalmar? Se nós formos sempre o agente externo que está moldando a emoção dessa criança, quando que ela vai ter essa autorregulação? Quando que a criança vai conseguir, olha, eu tô nervoso agora, eu vou me sentar ali no cantinho. Isso é um comportamento que eu acho que a gente só aprende se a gente tiver a oportunidade de se afastar da situação quando você está irritado. Mas se você sempre, quando seu filho estiver irritado, colocar um tablet, ou um celular, ou uma música, ou levar para outro ambiente, você está sendo a autorregulação do seu filho. E não, ele não está tendo oportunidade para testar como que ele pode se acalmar. Para testar que esse nervoso, essa insatisfação passa. E aí a gente reclama depois que as crianças falam que estão com tédio. Cada vez mais cedo, crianças pequenas falam que sentem tédio, que não tem nada para fazer. E assim, a gente falou sobre o querer e o outro âmbito é o sentir. Sim. Então, se a gente vai pensar nesse âmbito do sentir, como é que a gente realmente está criando condições favoráveis para que a criança perceba o que ela está sentindo? É distraindo ela ou acolhendo aquele sentimento, dependendo da idade, até nomeando para ela que sentimento é esse, para que ela possa reconhecer e deixar passar. No primeiro setênio, a criança, então, ela tem o querer, o sentir e o pensar. E o pensar. O pensar não no âmbito pleno da condição do sujeito intelectualizado, porque até os 7 anos a memória da criança é corporal. Então, até pensando assim, tem gente que fala, eu nem vou fazer festa pro meu filho porque ele não vai lembrar. É bem comum também. Acontece. A gente achar que a gente fala as coisas na frente da criança, inapropriadas, mas ele não entende. Ele não vai lembrar disso mesmo. Então, claro que sim. De outra forma. Não lembra de forma racional, como nós temos nossa memória, né? A memória é sensitiva, né? De experiências que ficam gravadas lá no fundinho, mas ele também não vai ter racionalização disso. É uma percepção que fica e que ela pode ser acessada a qualquer momento, mesmo que não seja de uma forma intelectualizada mesmo, mas que a gente carrega para a vida inteira. Se a gente for concluir
pensando pela fala do Rudolf Steiner, que é o grande pensador que alavancou, impulsionou a pedagogia Waldorf, que tem 100 anos já. Pensando no desenvolvimento da criança, ele fala muito disso, que a criança ela está em desenvolvimento, inclusive do corpo físico. Então, no primeiro setênio, quando a criança nasce, ela nasce com proporções corporais bem diferentes do que de fato depois a gente vai assumir. A gente tem vários indicativos de que esse corpo físico não está pronto. Entre eles, se a gente for pensar, uma criança nasce, ela pode comer carne ou ela vai somente receber o leite materno? O sistema digestivo dela está pronto? Não está pronto. Não. Então, para que esse desenvolvimento seja saudável do corpo físico, que está em processo sim, e a gente nota pelas proporções corporais, inclusive, o quanto muda, então a gente fica realmente entendendo que o ambiente interfere. Que cuidados que a gente pode ter com esse ambiente? O próprio quarto da criança. A gente acha que o quarto da criança é um espaço de brincar. Playground. E não, é um espaço de dormir. Qual vai ser o espaço onde vão ter brinquedos? São muitos brinquedos, com muitas cores, com músicas, que aperta botão e sai um monte de música, com um monte de personagens. Sozinho. Televisão ligada o dia inteiro. Música tocando, tablet. É tanto estímulo. Quanto estímulo que a gente está oferecendo. Será que a gente consegue reduzir? E isso pode ser bom? O mundo em si já é bem estimulante para uma criança, né? O mundo em si já é super estimulante. A luz, a formiga, o vento, a folha. Tudo que tem dentro de casa já é muito estimulante. E a gente vai e coloca mais coisa porque essa criança precisa se desenvolver em todo o seu potencial. Muito cedo, talvez. Na pedagogia Waldorf, a alfabetização acontece com mais ou menos... Com a troca de dentes. Quando a criança, lá pelos 6, 7 anos, faz a troca dos dentes. Então, por exemplo, pensando numa escola Waldorf, a criança ela vai ter um tempo de brincar dentro. O espaço de brincar vai estar permeado por brinquedos de pano, madeira, com um caráter simbólico na relação do que tem em casa, panelinhas, cozinha, boneco, que dá esse senso de cuidado para a criança, de humanidade. Então, se está frio, a criança vai se preocupar em colocar uma cobertinha no bebezinho, vai se preocupar em dar um mamar, se já está na hora de comer. Então, tem todo um cuidado com isso. E tem um brincar fora, que daí é o brincar realmente expansivo. Tem um ritmo no dia da criança entre uma contração e uma expansão. O brincar fora é o ápice da liberdade. Respirar, eu respiro ali, né? Então, um se arriscar muito maior, se equilibrar nas coisas, se pendurar, rastejar, a imagem da bola. Então, a bola corre para qualquer lado, é desafio, é risco. E toda essa memória corporal, essas percepções que ela vai ter por meio desse brincar, é que vão dar base até para a alfabetização. Falam que as crianças que estudam na escola Waldorf, elas têm uma tranquilidade que transparece, assim. Eu acho que seria, na realidade, essa autorregulação, né? Esse autoconhecimento que é proporcionado desde cedo para a criança. Essa oportunidade de interagir, de agir. Um dos aprendizados que eu tive como mãe daí, nessa necessidade desse tempo para a criança, realmente, se a gente se pega nas demandas do dia, a criança vai de arrasto. Rápido tem que comer, rápido porque tem que sair, anda, e a criança ela entra num fluxo louco. Num ritmo frenético do adulto, fazendo aquilo que o adulto faz, ou então sendo espectador do que o adulto faz. E aí a pedagogia Waldorf, ela tem um cuidado com todos esses tempos. Precisa de tempo para a criança fazer as coisas. E os tempos são respeitados. A Carmela produz brinquedos que não brincam sozinhos. Precisa da criança, gente. Ela produz brinquedos, aluga para festa. Os brinquedos são a coisa mais linda. São de tecido, tem brinquedos de madeira, tem panelinha. Uma vez por mês ela faz um encontro aqui para as crianças poderem brincar e conhecer os brinquedos. Se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam. Acho que por hoje é isso.
Agradeço. Eu que agradeço. Disposição. Gente, um beijo. Obrigada. Sigam o nosso canal, ó, e não esqueçam de estar sempre acompanhando. Tchau.